É domingo, dia de Santos e Noroeste, eu tenho um chá de bebê para ir. Antes do jogo eu tenho que pensar no look, claro. Coloquei essa polo da Insider. Será que minha namorada vai aprovar este look? Afinal de contas, Insider é para qualquer momento, mas eu quero ver se ela aprova. Vou mandar um áudio para ela, deixa eu pegar aqui o celular. Olá, você aprova que eu vá com a camisa da Insider, aquela bela polo, para o chá de bebê? Me conte, manda um áudio para eu colocar aqui para o pessoal, por favor. Vamos ver quanto tempo ela demora para responder. Lembra do programa que fazia assim? Incrível. Ela é muito veloz, já respondeu, vamos ouvir. Sim, eu acho que qualquer camisa da Insider que você tem ficaria ótima. Está aprovado. O Look Insider é aprovado para qualquer momento. E com o cupom Ouvinte Santos você tem o quê? 20% de desconto se for um cliente novo e 10% se já utilizou o cupom Ouvinte Santos anteriormente. Então, link está na descrição. É só clicar, já abre com o cupom Ouvinte Santos funcionando. Vou lá para o chá de bebê, muito bem vestido. Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Eu, de fato, estive num chá de bebê durante essa tarde, não foi um teatro falso, porque todo teatro meio que é falso, mas enfim, não foi um teatro. Eu realmente não assisti o jogo ao vivo, eu assisti assim que voltei aqui para a casa da senhora minha namorada, estivemos num chá de bebê durante essa tarde, fiquei acompanhando os comentários para poder voltar para casa e assistir a partida completa antes de gravar, por isso a demora. Dito isso, assisti ao jogo inteiro e venho comentar com vocês aqui a vitória. Santos 2, Noroeste 1, uma vitória que nos livra, né, do rebaixamento no Paulista, o que é uma frase muito complicada de se dizer. Ok, é boa, mas assim, o desejo é que a gente nunca brigue contra o rebaixamento no Paulista. Enfim, para a última rodada, acabou. Acabou porque o Velo Clube, horas depois do jogo do Santos, acabou empatando com o Bragantino, e isso já garante que tanto o Velo como a Ponte, que já foi rebaixada, não nos alcançam. Além disso, Primavera e Noroeste, um deles já não alcançaria porque eles se enfrentam na última rodada, então o Santos já se livraria, já que caem dois times. Já para brigar pela classificação, a conta é muito complexa. É tão complexa que eu vou pegar o meu computador, peguei meu computador, e vou até precisar dar uma olhada para não esquecer. O Santos vai terminar essa rodada, independentemente de Corinthians e Palmeiras, está no intervalo no momento que eu gravo, em 10º lugar. O Santos com 9 pontos. O Capivariano e Mirassol empataram, então o Capivariano foi a 10 e o Mirassol ficou com 8. Outro time da Série A aí numa situação bem complicada. O Santos precisa então, para se classificar, ultrapassar dois times. O Santos pode ultrapassar o Capivariano, o São Paulo, o Botafogo, o Guarani e o Corinthians. Depende se por um acaso no segundo tempo o Corinthians acaba perdendo para o Palmeiras, pode entrar nessa conta. De qualquer maneira tem que tirar dois times e a conta é muito complicada para se classificar. Durante a semana a gente volta nisso, até porque tem jogo do Brasileiro durante a semana, enfim. Porque Capivariano e Botafogo se enfrentam em Botafogo, né, em Ribeirão Preto. Ou seja, um deles vai ser muito difícil de ultrapassar. Se for empate, aí basta o Santos vencer, porque de qualquer maneira ultrapassaria o saldo do Botafogo. E aí basicamente se classificaria. Então, assim, a conta é complexa, mas se Capivariano e Botafogo empatarem e o Santos vencer, o Santos se classifica. Se não, aí tem que torcer por tropeços do Guarani, que é possível, porque pega o Palmeiras fora de casa, e do São Paulo, que eu acho mais difícil, porque apesar de jogar fora de casa, joga contra a Ponte. Mas a conta para se classificar mais simples é o Santos vencer o Velo Clube e Botafogo e Capivariano empatarem, porque aí o Santos ultrapassaria os dois e seria, no mínimo, o 8º colocado. Eu vou mostrar pra vocês o que tá quase caindo no meu colo. Olha, eu fui ao cinema ontem e a gente ganhou isso aqui, ó. Que belo exemplar de Zootopia. Sei lá, deve ser algum filme desse. Deixa eu botar aqui pra não cair. Bom, a conta é essa, mas hoje, de fato, o que a gente precisava era vencer. Não só para essa conta existir, para a chance de classificação seguir real, por rebaixamento não vir, mas também porque a gente tinha uma vitória em 8 jogos no ano. Né? Uma vitória em 8 jogos é muito pouco. Fomos, felizmente, a 2 vitórias, agora as 2 no Paulista. E aqui eu tiro algumas, se não conclusões, a primeira que eu vou citar é a conclusão, e outras percepções. A primeira é que a briga pelo Loyola, você não esperava ouvir o nome do Loyola a essa hora, conceitualmente era muito importante. Porque o Santos precisa de um jogador de meio campo que vá e faça o que o Bom Tempo fez. Se o Vojvoda não quiser usar um Bom Tempo, a ideia pelo menos existe ali, porque eles queriam o Loyola.
que supostamente é capaz de fazer o que o Bom Tempo fez. O Bom Tempo, um jogador como o Bom Tempo, é fundamental para esse meio campo do Santos. É um meio campo envelhecido. Eu adoro o William Arão, mas agora ele está um tempo fora. O Schmidt, não sou fã e é muito lento. O Zé Rafael, infelizmente, nesse ano, está extremamente lento. O Rincon não tem mais condição. Acontece, é a vida. O Santos precisa de jogador de meio campo que defenda e também tem essa mobilidade. E também tem o passe para frente. Às vezes parece uma coisa muito boba a gente falar o passe para frente. O passe do Bom Tempo no gol do Rony, que é o passe que encontra o Igor Vinícius, é um passe que o Schmidt não tem. É um passe que o Zé Rafael não tá tendo. É um passe assim que a gente precisa que esses caras de meio campo enxerguem, que a bola lá atrás e você enxerga um passe, não um balão, um lançamento jogado pro nada. E o Bom Tempo tem. Olha só, no primeiro tempo, que o Santos foi melhor que no segundo, apesar de que no segundo, só para pontuar rapidinho, eu falei para vocês no começo, eu não vi o jogo ao vivo, mas eu fiquei vendo comentários, eu não quis ver o jogo pós de surpresa, eu queria saber no resultado, até para não ficar nervoso à tarde. Mas eu vi muita gente nas redes sociais comentando que tinha sido um desastre o segundo tempo. E eu particularmente não achei. Não que o Santos tenha jogado bem, mas um desastre, não. Tirando a bola aérea, mas a gente chega nisso daqui a pouco. E no primeiro tempo, voltando, né? A mobilidade do Santos no meio campo foi muito superior aos jogos recentes. Por quê? Motivos óbvios. Bom Tempo e Miguelito. Pra mim, os dois melhores jogadores de linha do Santos, inclusive. Bom Tempo e Miguelito. Mobilidade, passe pra frente, se movimentar. Né? Mobilidade se movimentar é basicamente a mesma coisa. Atacar o espaço, buscar o jogo. Vamos reparar numa coisa? No gol do Rony, mesmo que o Bom Tempo solta pro Igor Vinícius, muito bem, inclusive nessa ida aí, né, de fundo, é o Miguel que salva os volantes da defesa do Santos, pressionados, que ele vai, volta, cruza o campo, né, porque ele é na esquerda, volta pra ter o passe, pra salvar alguém pressionado, acha um Bom Tempo que consegue a jogada. Os dois vão atrás da bola de forma consciente, os dois buscam o espaço, não foi um único lance, né? Tem um no segundo tempo que o Bom Tempo é extremamente capaz de enxergar esse espaço vazio, ataca e cria uma jogada dentro da área. O Vitor Sérgio Rodrigues no segundo tempo elogia muito, né? Na transmissão da TNT HBO Max, o Bom Tempo. Inclusive começa a elogiar ainda mais no segundo tempo o Miguelito também, apesar de que eu achei que no primeiro o Miguel já estava muito bem, incluindo a assistência para o gol do Escobar, né? Visão de jogo, coisa que o Roleiser, por exemplo, naquele chute fofíssimo que ele dá no segundo tempo, não vê. O Escobar estava livre no mesmo lugar, um pouco mais para trás, mas ali, aberto na esquerda, livre. Então assim, a mobilidade de meio campo do Santos hoje foi muito superior aos jogos anteriores. Isso significa o Santos chegar com maior qualidade. Isso significou não ter um espaço vazio em frente aos volantes. E aí, por quê? Né? Na minha ideia, é uma coisa que eu tenho batido na tecla há algum tempo aqui. Quando você joga com dois volantes e dois meias muito abertos, quase quebrei o computador, que tem sido o Gabriel Menino e alguém do outro lado, pode ser o Barreal, pode ser, como foi contra o São Paulo, o Miguel contra o Bragantino, você tem dois volantes, geralmente o Schmidt e o Zé Rafael, porque o Arão tá machucado, mas antes o Arão, e ninguém na frente, assim. Hoje, apesar de se escalar o time dessa ideia, mesmo com o Barreal e depois com o Roleiser mais aberto na direita, o Miguel o tempo inteiro vinha pro meio. Tanto que esse lance, ele tá mais no meio, o lance do gol, né, que eu já falei do Rony, o Miguel tá mais pro meio e volta pra ajudar nessa tabela, nessa saída de bola por baixo. O Miguel caindo pro meio, tem o lance em que ele tabela com o Rony, que é o passe que ele dá pro Gabigol de direita, o Gabigol tá impedido, mas acaba chutando em cima do goleiro. É isso, o Miguel tá aberto, solta no Rony, cai pro meio. O tempo inteiro eles ficaram trocando de posição, assim, o Rony e o Miguel. Dando o quê? A oportunidade de um volante tocar no Miguelito. Ou, vamos adicionar essa situação, o Bom Tempo não é um volante travado lá atrás. Então, ele era esse cara que dava esse passo à frente. E olha só, o Schmidt, os laterais, o próprio Miguel, tinham um Bom Tempo para tocar. Né? A gente, nos últimos jogos, largou esse espaço entre os volantes e o ataque para ficar lançando bola. Inclusive, é mais ou menos que sai o gol anulado do Gabigol, é um lançamento desse, mas aí foi um lançamento consciente. Então, de novo, a tática do Santos foi começar com Miguel de um lado, Barreal do outro, depois troca o Roleiser, meias abertos. Só que a mobilidade do Miguel, muito superior à do Barreal indo pro meio, da esquerda pro meio, porque o Barreal é um jogador que basicamente ele só tem a perna esquerda, ele não faz essa entrada pelo meio jogando na esquerda, ele faz entrando na direita pro meio, como fez ano passado várias vezes. O Santos aproveitou disso e foi trazendo o Miguel pro meio, para abrir espaço pro Rony, para abrir espaço pro Escobar no lance do gol. Né? O
não ficaram os meias extremamente abertos e parados. Então, ao ocupar esse meio campo, o Santos criou mais jogadas. Os dois caras abertos com o Miguel vindo mais pro meio e Rony e Gabigol lado a lado, só que o Rony não ficou parado, a lá Lautaro, ali do lado do Gabigol. Ficou se movimentando, aproveitando o espaço que o Miguel abriu na esquerda. Essa movimentação, para mim, foi a fundamental do jogo junto a todas do Bom Tempo. Bom Tempo, alguém como o Bom Tempo precisa ser titular do Santos. Se vai ser o Bom Tempo, porque o Vojvoda pode ter aprendido a gostar dele, beleza. Mas alguém no estilo do Bom Tempo precisa jogar. O meio-campo do Santos é envelhecido, eu entendo o medo do Vojvoda, ou sei lá, da direção, de botar um monte de garoto, mas não é um monte de garoto. Bom Tempo, Miguel. Na zaga não tinha garoto, os dois laterais hoje eram mais experientes, por mais que eu defenda o Lira no lugar de Escobar, essa é uma outra discussão, nem tô discutindo, não acho que o Escobar tem ele mal hoje. O ataque, dois caras experientes. Dá pra sobreviver com o Miguel mais Bom Tempo. Quando o Neymar voltar, dá pra sobreviver, se for o Miguel a sair do time, com um Bom Tempo ali. Porque o Bom Tempo, inclusive, marca, coisa que o Neymar não vai fazer. O Miguel volta pra marcar, coisa que o Neymar não vai fazer. Hoje, até hoje, na temporada, um mês de temporada quase isso, eu acho que o Miguel jogou mais bola que o Barreal. Eu tenho certeza que o Miguel jogou mais bola que o Roleiser. Estaria na minha frente, na fila, na minha concepção. E o Bom Tempo, primeiro jogo como titular na temporada, e já mostrou que tem espaço. Ele tem espaço nesse time pela mobilidade. Eu falei de coisas boas, agora eu vou falar de uma coisa que foi desastrosa, ou como o Vitor Sérgio Rodrigues acabou utilizando na transmissão, e eu uso aqui às vezes, foi um pandemônio, foi a bola aérea. O gol, bola aérea. Além do gol, tivemos pelo menos 3 lances no primeiro tempo, mais 2 no segundo. Não, 2 lances no primeiro tempo, mais 3 no segundo, segundo minhas confusas anotações. 2 lances no primeiro, inclusive um pós aquele lance da expulsão do Noroeste, que foi justa. E teve outro anteriormente, além da perigosa, além do gol. No segundo tempo, o Brasil 2 defesas, mais a bola aérea no último lance. O Mirassol criou, além do gol, 5 chances claras de bola aérea. É um desastre a bola aérea do Santos. E eu não sei mais o que falar. Em um, o Barreal escorrega, tropeça. No outro, o Luan escorrega. Cara, tá todo mundo livre o tempo inteiro. Honestamente, eu só consigo apontar os problemas. Eu não faço ideia de como solucionar isso, além de falar, cara, a incapacidade desses caras e é um desastre, tá? E eu citei os dois nominalmente, porque os dois de fato escorregaram. O Barreal no gol, o Luan no outro lance. Mas assim, todo mundo foi mal. Todo mundo na bola aérea foi muito mal pelo lado do Santos. Aí, ao citar o lance da expulsão, eu lembrei de uma coisa. O Santos jogou o segundo tempo inteiro contra um time no 4-4-1. E aí, ou seja, com a menos, né? O usual seria 4-4-2, claro, ou 4-5-1, sei lá. Mas por que o Santos não brilhou no segundo tempo, apesar de jogar com um a mais? E eu juro por tudo que é uma crítica, porém, o Santos tinha que ter jogado mais. Porém, tentando explicar. Fundamentalmente, conceitualmente, o Mirassol não mudou a marcação, né? O Mirassol jogar com 2 linhas de 4, continuou com duas linhas de 4. Então o Santos tem dificuldades contra essas linhas de 4. E não deveria ter. Então é uma pena, o Santos jogou mal no segundo tempo, deveria ter jogado mais, mas conceitualmente o Mirassol, apesar de jogar com a menos, não mudou. Eles tiveram menos contra-ataque. Aí o problema vem no final, quando o Mirassol começa a ter 2, 3 chances de contra-ataque, eu fiquei assim, meu Deus do céu, os caras estão com a menos, o Santos está ganhando o jogo e está dando contra-ataque para os caras. Esse é um problema. Destaques, assim, o Brasão, claro, mais uma vez salvando o Santos. Acho que o Igor Vinícius, quando vai à linha de fundo, vai muito bem, mas, por exemplo, uma dessas cabeçadas, a que o Brasão pega com a mão esquerda assim no alto, na diagonal, é uma falha do Igor Vinícius, que olha pro cara, quando a bola tá vindo, ele já perdeu o cara aqui, tá nas costas, cabeceio, então na defesa não foi tão bem. A zaga eu achei razoável, nada demais assim, principalmente pela bola aérea. O Escobar eu não acho que tenha ido mal hoje, acho que ele tem os mesmos problemas de sempre, quando ele perde a bola na frente e ele dá o carrinho lá atrás pra desarmar, beleza, pelo menos corrigiu. E apareceu bastante lá no ataque. Já elogiei o gol, claro, e já elogiei, por exemplo, o lance que o Roleiser chuta fofo e não toca pra ele. Gostei muito do Miguel e do Bom Tempo, achei o Schmidt apagadaço, lento, destoou, a gente precisa do Arão nesse time, pra mim o Arão entra no lugar do Schmidt, tchau Schmidt. Inclusive quando o Schmidt virou reserva contra o Bragantino, o Arão se machucou, né? E no ataque eu gostei do Rony, gostei bastante da movimentação dele, é o que a gente tem pedido, e eu soltei o vídeo do Moisés hoje mais cedo. Se o Santos quer alguém para o lado esquerdo que seja incisivo, driblador, hoje ele tem o Miguel, que funciona nesse sentido e arma, e cruza, e tem o Rony que vai pra cima. Eu quero que o Rony, inclusive, tente mais ir pra cima. Mas muito bem posicionados na área, inclusive ele e o Gabigol no lance do gol do Rony. Apesar desse bom posicionamento do Gabigol, se você observar, o Gabigol tava livrinho atrás, o Igor Vinícius só tinha que escolher pra quem tocar. O Gabigol foi mal, né? O Gabigol apareceu pouco e tá ficando muito impedido. Começo a me preocupar com essa questão.
Pra mim, hoje o Santos ganhou. Tô vendo se eu não esqueci de mais alguma coisa aqui. Pra mim, hoje o Santos ganhou, pois bom tempo mudou o meio-campo do Santos. Hoje o Santos ganhou porque teve um meio-campo, coisa que não estava tendo em basicamente todos os jogos do ano, talvez tirando o jogo contra o Novo Horizontino. Acho que é isso, desculpa a demora mais uma vez, mas às vezes a gente tem coisas na vida pessoal que nos atrasam um pouquinho, mas a gente tem que dar preferência a algumas coisas, não é mesmo? Façam o mesmo. Tem chá de bebê, vá. Comi pão de alho pra dedé hoje. Beijo, tchau pra vocês.